Oiê, tudo bem, gente? Quero conversar com vocês hoje a respeito de um vídeo que eu vi recentemente e que ficou martelando a minha cabeça, menina. Fiquei igual uma detetive pesquisando informações e informações e informações para criar as minhas opiniões a respeito desse vídeo ou para validar o que eu já senti assim que eu entrei em contato com esse vídeo. Eu não sei de quem é esse vídeo, eu não gravei, não salvei, enfim. Achei que ia ficar com essa reflexão só para mim, mas achei uma ótima oportunidade também de trazer para cá para a gente conversar a respeito de responsabilidade, que é um tema que permeia a nossa vida adulta, aparece muito na clínica e achei que poderia ser legal conversar com vocês a respeito disso. Então vamos lá, eu vou descrever o vídeo, porque de novo, não vou compartilhar com vocês, meu intuito aqui não é criticar a pessoa que fez esse vídeo, e sim trazer a reflexão. O vídeo é o seguinte, é uma mãe saindo do carro, ela tá com uma criança aí de no mínimo uns 6 anos, no máximo uns 10 anos, eu não sei direito a idade, uma criança no colo, então essa criança de 6 a 10 anos no colo dela, com algumas coisas na mão, assim, e uma criança de 3 ou 4 ali andando ao lado. O vídeo mostra o percurso do carro dela até o elevador do prédio. Na frase que está no vídeo mesmo, tá escrito: me denunciaram pro síndico, pro condomínio, alguma coisa nesse sentido. Aí eu fui ler a legenda. Na legenda ela diz que ela estava utilizando uma garagem de um apartamento que estava à venda. E essa garagem era do lado do elevador. E aí ela foi denunciada por uma vizinha que viu ela utilizando a vaga, né, que não era dela. E aí o síndico, o condomínio, pediu para ela parar de usar a vaga que não era dela. E aí embaixo ela utiliza um versículo da Bíblia e faz uma reflexão sobre empatia, que o mundo está precisando de pessoas mais empáticas. Não mudaria nada na vida dessa vizinha ela utilizar aquela garagem ou não, e na vida dela mudaria muitas coisas, porque estava claro ali por aquele vídeo que ela era uma mulher sobrecarregada, cheia de coisa para carregar, inclusive uma criança de 6 a 10 anos. Esse é o contexto do vídeo. Aí entra nos comentários, menina, é uma guerra. Quase que eu fiz pipoca pra ler os comentários. Metade criticando, metade do lado dela. E eu entrei no Instagram dessa pessoa pra tentar responder a algumas coisas que ficaram, algumas questões que vieram quando eu vi o vídeo. Tipo, se essa mãe é mãe solo ou não, se essa criança que estava no colo dela é uma criança com deficiência. Quis dar uma investigada pra criar a minha opinião e validar algumas coisas que eu já tinha sentido ao assistir o vídeo. E tá, primeiro de tudo, eu quero dizer que eu, Elô, acredito que para criar uma criança é necessário uma aldeia, uma rede de apoio. Eu não acho que uma criança deve ser criada sozinha, que ela seja responsabilidade de um ser humano só. Eu sou a pessoa que, se eu vejo uma mãe, ela pode estar pedindo ou não pedindo, descabelada ou arrumada, enfim. Eu vou tentar ao máximo prestar atenção ali para ver se eu posso fazer alguma coisa por ela. Não sou mãe de pet, que eu tenho certeza que não tem nada a ver com ser mãe de gente, são responsabilidades diferentes. O intuito desse episódio aqui não é criticar a maternidade dessa mulher. Eu quero que isso fique muito claro. Eu só achei que foi um vídeo com várias camadas que são importantes da gente discutir e refletir sobre a nossa vida a respeito de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Beleza? Ok. Dito isso, não, a criança que está no colo dela não tem nenhum tipo de deficiência. Ela é casada com um homem. Então, essas crianças têm um pai também. E essas duas informações para mim são importantes. Eu queria começar falando de convivência coletiva, de regras de convívio social. Para que a nossa sociedade seja minimamente organizada, existem leis, existem regras, e a gente precisa cumprir as regras do macro e as regras do micro. A gente tem uma Constituição que fala sobre os nossos direitos, nossos deveres como cidadãos. E aqui, por exemplo, no edifício em que eu moro, existe um manual de convivência, enfim, que a gente precisa respeitar também. Certo, certo. Se você vai usar o espaço de uma outra pessoa, mesmo que
aquela pessoa não esteja usando, você precisa minimamente avisar. Você precisa ir atrás e falar, olha, esse espaço que é seu, que você está inutilizado, você pode me ceder de alguma maneira? Posso avisar ao síndico? Posso alugar essa garagem? Eu posso utilizar? Porque, nossa, vai facilitar tanto a minha vida estar ao lado do elevador quando eu chegar, ao final de um dia cansado, carregando meus 2 filhos nas costas. O condomínio, o síndico, o proprietário desse apartamento, eles não têm nada a ver com a sua vida. Aquele espaço não é seu. Eles podem sim te ceder, se você for pedir e conseguir isso, ok. Mas aquele espaço não é seu? Nos espaços públicos, shoppings, até mesmo nas ruas, existem vagas específicas para idoso, existe vaga para deficiente, em supermercado existem as filas preferenciais, não só em supermercado, né? Em vários estabelecimentos é de consenso que certos grupos sociais precisam, sim, ter suas vidas mais facilitadas, né? Não me custa nada esperar 5 minutos e deixar uma pessoa, uma mulher com uma criança no colo, passar na minha frente. Mas não é em todos os espaços que a gente vai conseguir isso, que vão ter leis ou regras que vão facilitar a nossa vida. Então a gente vai depender, ó, assim como ela falou na descrição lá do vídeo dela, da empatia das pessoas. Tá, vamos pegar esse ponto. A partir do momento em que eu dependo da empatia dos outros para que a minha vida seja facilitada. Cara, não vai. Existem sim pessoas empáticas que vão oferecer as suas vagas ao lado do elevador para uma mãe sobrecarregada, mas a maioria não vai. Porque assim, todos nós que estamos vivendo a vida adulta temos o nosso caminho do carro até o elevador para percorrer. Todos nós temos. Não vai dar para esperar a empatia dos outros em alguns casos. Todo mundo trabalhou, tá todo mundo cansado no final do dia. Ninguém quer fazer uma maratona do carro até o elevador. Eu acho que quanto mais a gente depender da boa vontade do outro para as nossas necessidades serem atendidas, mais a gente fica parado na vida. Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é 5 vezes que eu já ouvi na clínica o famoso, mas não custa nada pra ele, não custa nada pra ela, não custa nada pra ciclano, pra fulano, pra beltrana fazer tal e tal coisa por mim. Não custa nada, Elu. Não custa pra quem? Pra você não custa, né, minha gata? Pro outro custa muito. Você não sabe. A mãe aí não sabe se, por exemplo, essa vizinha é deficiente física. Ou tá com uma botinha no pé e tá precisando também da garagem ali ao redor. Ou simplesmente também chega exausta do trabalho e também quer andar menos do carro dela até o elevador. E mesmo não tendo filhos e coisas para carregar, ela tem o mesmo direito, porque ela mora no mesmo prédio, paga as mesmas contas, ocupa os mesmos lugares que essa mãe. E aí eu vou chegar no ponto que me deixou mais irritada dessa história toda e que me trouxe pra cá. Que eu tô enrolando e não falo. Que é essa criança no colo, que não tem nenhuma deficiência. Que provavelmente também tá cansada, exausta de um dia na escola e blá blá blá. Eu sei que às vezes é mais fácil fazer esse percurso carregando uma criança no colo do que ter que lidar com essa criança cansada. Imagino que sim, tá? Mas, gente, aí é um problema seu. Se você quer carregar seu filho no colo porque você não quer lidar com a birra que ele pode fazer, com o choro que ele pode chorar, com as consequências de não carregar no colo. Porque assim, na minha cabeça, aquela mãe tá carregando aquela criança no colo porque ela não quer lidar com o que aquela criança vai fazer se essa mãe não carregar no colo. Porque tem uma criança de 3 ou 4 do lado andando, pulando, normalmente ali. Se você não quer lidar com as consequências disso, tá bom. Cata essa criança no colo e anda com essa criança. Faça a sua maratona do carro ao elevador com essa criança no colo. Pronto. Assuma pra você que é isso, é o preço que você vai pagar. Andar a 1 km por hora, uma maratona do meu carro até o elevador. Porque eu não quero lidar com a birra que minha filha vai fazer se eu soltar ela no chão e pôr ela pra andar do carro até o elevador.
Assumiu isso pra você? Ótimo, adulto responsável. É isso. Agora, eu não quero lidar com a birra de uma criança cansada de o dia inteiro. Então eu vou carregar lá no colo. Mas eu acho que a minha vizinha, o condomínio, o síndico, o mundo inteiro precisa facilitar a minha vida até eu chegar na minha casa. Porque eu decidi que eu não quero lidar com a birra da minha filha para andar do carro até o elevador. Então, o mundo que se mova para facilitar a minha vida. Gente, isso não faz sentido nenhum. Se faz na tua cabeça, você também deve ter sido uma pessoa mimada a sua vida inteira. As coisas deviam simplesmente aparecer quando você desejava. Ah, quero tal coisa, quero tal coisa, quero tal coisa, quero tal coisa, quero tal coisa. Ai, cresceu desse jeito, é obviamente que quero que a minha garagem seja ao lado do elevador. Quero que as pessoas facilitem a minha vida. Essa mulher escolheu ser mãe. Aí, assim, de novo, tá? Não estou falando da maternidade. Tô pegando este exemplo, tá? Quero que você pense em outras coisas da sua vida, ou da vida de alguém que também tá numa coitadolândia aí, te enchendo o saco. Essa mulher escolheu ser mãe. Mesmo que ela não quisesse, mesmo que inconscientemente, engravidou sem querer, whatever. Ela levou a gravidez até o fim, ela teve essas crianças, ela resolveu criar essas crianças. A partir desse momento, essas crianças são de responsabilidade dela e do outro genitor. E essas duas pessoas, nesse caso, são responsáveis pela criação desses filhos. E aí, é claro, a minha opinião pessoal é de que uma criança precisa ser cuidada por um coletivo, né? Por uma aldeia. Também eu acredito nisso. Mas muitas vezes não é isso que acontece. E essas crianças continuam precisando das necessidades delas atendidas e quem é responsável por isso são os pais os responsáveis. Então, assim, eu quis, ou aconteceu, ou whatever. Mas isso aqui é de minha responsabilidade. A partir desse momento, eu tenho que arcar com as consequências disso. Arcar com as consequências de ter escolhido ser mãe é, sim, carregar essa criança que faz birra no colo do carro até o elevador, ou tentar fazer um movimento diferente. Eu não quero mais passar por esse perrengue. Eu vou deixar a fulana chorar até que ela se canse. Isso vai ser muito mais cansativo até do que eu carregá-la no colo, né? Vai demorar muito mais, mas ela vai aprender, a gente vai passar por isso juntas e não sei o quê. Até o dia em que a gente vai sair do carro, todos nós, cada um com a sua responsabilidade. Então, filha, essa aqui é a sua mochila, você carrega a sua mochila. Filho, esse aqui é a sua mochila, você carrega a sua mochila. Essa aqui é a bolsa da mamãe, a mamãe vai carregar a bolsa da mamãe. As compras que a mamãe fez. Olha, essa sacola aqui é mais leve. Essa sacola aqui mais leve, você pode me ajudar. Você pode levar do carro até o elevador para a mamãe? Beleza, nanana. E aí, a partir desse dia, a caminhada do carro até o elevador vai ser mais leve. Isso leva a muitas coisas. Isso leva a uma mudança de comportamento familiar, de funcionamento das pessoas da família. Tempo, paciência. Muito provavelmente são coisas inviáveis nesse dia a dia. Até se de fato a gente está falando de uma mulher sobrecarregada, exausta, que só quer de fato chegar em casa, comer, pôr essas crianças para dormir e descansar. A gente precisa assumir as escolhas que a gente fez. Mesmo que as escolhas não façam mais sentido pra você, e eu nem tô falando que ter filho não faz sentido pra mulher, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu preciso ficar me justificando aqui, mas mesmo que algo que você tenha escolhido em algum momento da sua vida não faça mais sentido pra você, foi você que escolheu. É você que tem que lidar com isso, é você que tem que ser responsável por isso, é você quem tem que arcar com as consequências das suas escolhas. E se essas escolhas estão te trazendo transtorno, estão te paralisando, você precisa rever isso. E rever isso vai te custar. Vai te custar muito, vai te custar uma mudança de comportamento, vai te custar talvez ter que entrar em terapia para entender o que está acontecendo, para ver quais são as possibilidades de mudança, para que a sua vida continue andando e você não dependa de ninguém mais para sua vida andar. Que você não dependa de garagem do lado de elevador porcaria nenhuma.
que você, seja lá onde seu carro esteja estacionado, consiga chegar até o elevador e em qualquer outro lugar da sua vida, sem depender de ninguém para isso. Ah, Elô, mas a gente não vive sozinho no mundo, a gente vive em sociedade, as relações fazem toda a diferença na nossa vida, com toda certeza. A gente é feito de pessoas, a gente é feito de relações. Sim, eu acredito nisso. Mas a maioria das coisas que a gente precisa fazer por nós não depende dessas pessoas. O que depende dessas pessoas são os nossos momentos de lazer, o nosso social. Mas você ter um final de dia um pouco mais leve, sem ter que carregar o mundo nas suas costas, depende sim de você. Voltando, por exemplo, dessa mulher, ela vai ter que sentar com esse marido e ela vai ter que falar: olha, marido, não dá mais? Eu tô muito sobrecarregada. No final do dia, você vai ter que voltar comigo no carro, a gente vai ter que pegar as crianças juntas na escola, a gente vai ter que colocar essas crianças, sei lá, para fazer uma terapia, a gente vai precisar conversar com elas a respeito disso, a gente vai ter que deixar a fulana fazer birra, a gente vai ter que mudar as coisas aqui nessa casa. E o fulano também, não, beleza, é nós, vamos fazer a coisa acontecer. Gente, isso vai gerar caos, confusão, briga, isso vai movimentar essa família. Entende o que eu tô falando? Não vai ser simples, mas é isso que vai garantir que você tenha um final de dia mais leve. É se responsabilizar pelo que você pode fazer, pelas mudanças que dependem de você, para que você tenha mais bem-estar na sua vida. Quando você vê o vídeo que ela fez, cara, tem aparentemente, eu tô tentando lembrar, gente. Eu queria muito achar o vídeo de novo, mas eu não acho. Ela tem alguns momentos que o celular parece que tá no chão, filmando ela de longe, andando assim. Em alguns momentos parece que tem alguém filmando mesmo ela. E assim, eu nem sei se ela é criadora de conteúdo, ela deve ser criadora de conteúdo também. Isso deve ter sido um vídeo pra viralizar, enfim. Mas fiquei pensando, ela teve esse trabalho também. Será que ela botou o celular dela lá pra filmar? Porque não é uma imagem de uma câmera de segurança. É alguém que parou e filmou aquele momento. É um pai, é uma outra vizinha que seja, uma amiga, é alguém que ajudou ela, ou ninguém, ou ela mesma colocou e aí foi fazendo os takes. Mas, assim, qualquer uma das possibilidades, pra mim, é um absurdo isso ter sido filmado. É o auge da coitadolândia. É tipo assim, olha como eu sofro, mas peraí. Eu fico imaginando ela com aquela criança no colo, andando a 1 por hora, tendo que colocar o celular, filmar, ver se o ângulo tá certo, se tá pegando, voltando lá pro carro, andando de novo. Tipo assim, bizarro, bizarro. Em vez de pegar essa energia toda e pensar, cara, eu não quero mais passar por isso. O que eu tenho que fazer pra essa criança sair do meu colo? Com o que eu tenho que lidar? Para não ter que carregar tudo nas costas, para aprender a delegar as coisas, para chamar meu marido para uma conversa, para responsabilizar ele também pela nossa família. O que eu preciso, caralho? E não colocar a merda do celular para filmar e reclamar na internet que você tá sobrecarregada e que o mundo não tá te ajudando. Eu fico puta com essas coisas. Tem um ponto também que ela traz, que é o ponto da empatia, que me pega também, porque vizinha não foi empática com ela, né? De novo, gente, eu, Elô, jamais denunciaria. Tipo, tô aqui no meu prédio, vivendo a minha vida, nem carro eu tenho, minha garagem eu não uso, eu empresto quando precisa aqui pros moradores, enfim. Se eu vejo uma mãe, ou qualquer pessoa, gente, usando a garagem do lado do elevador, eu não vou me dar esse trabalho de falar, olha, síndico, tem gente usando a garagem. Eu não vou fazer isso. Tipo, foda-se, sabe? Acho errado? Acho errado. Se você não pediu, se você não perguntou, se você não formalizou, eu acho errado. Mas eu não sou justiceiro, eu tenho mais coisa pra fazer da minha vida do que ficar cuidando da garagem que não é minha, que os outros tá usando sem pedir. Agora, se usarem a minha, sem a minha autorização, o bicho pega. Eu não gosto, não. Eu vou lá e reclamo, peço pra ver nas câmeras e olha, nunca mais. Se o seu carro estiver ali, vai ter consequências. Porque é isso. Tem que pedir, é um espaço que é meu. Se eu chegar e precisar utilizar aquele espaço, se eu quiser emprestar para alguma outra pessoa, né? Então, assim.
Mas e se essa vizinha quebrou o pé, a locomoção dela é limitada, se ela é deficiente física, se ela tá, sei lá, trazendo coisas, móveis, mobílias ou coisas dentro de um carro que precisa de acesso mais fácil ao elevador. E se ela também tiver necessidades e querer usar a vaga ao lado do elevador? Será que é falta de empatia? Mesmo que não tenha nenhum tipo de problema. Por que que uma tem mais direito que a outra? Porque a outra escolheu carregar o filho e o mundo nas costas. Às vezes as pessoas assumem para si uma responsabilidade, não dão conta dessa responsabilidade e jogam para o outro essa responsabilidade. O outro já tem as coisas dele para fazer, gente. Então pensem muito bem antes de vocês assumirem coisas para a vida de vocês. E pensem também em como resolver isso, em como deixar isso um pouco mais leve, se é possível, se não é. Ou se de fato você precisa mesmo dessa vaga ao lado do elevador, se é uma necessidade por hora, por um período, até eu lidar melhor com essas crianças, até eu lidar melhor com os meus problemas, conseguir me reorganizar, faça as coisas direito. Pede para o síndico, aluga, formaliza, assume responsabilidade. Assumir responsabilidade, gente, aqui na Gestalt, a gente acredita que é muito sobre construir uma vida autônoma. Assumir responsabilidade não é se lotar de obrigação para fazer. Isso é ser irresponsável. Porque, assim, essa mãe, em algum lugar, está sendo responsável com essa filha. Não ensinando que ela tem perna para andar e que ela precisa carregar as coisas dela. E que ela já tem idade para... Ela não tem idade para carregar uma tonelada de coisa nas costas. Mas ela tem uma bolsa de carrinho que ela não precisa que essa mãe carregue. Ela pode muito bem puxar a bosta da própria bolsa de carrinho até o elevador. E quando essa mãe vai lá e cata a bolsa, e cata a criança, e cata compra de mercado, tudo e põe nas costas, ela tá ensinando essa filha a ser como ela, um burrão de carga. Ela tá ensinando essa filha que todas as necessidades dela vão ser atendidas. E não vão. Essa filha vai crescer e vai fazer o mesmo post da mãe. Ai, o mundo não me ajuda, o mundo não faz as coisas por mim. Então, quando eu falo de responsabilidade, é de criar uma vida autônoma para si e para quem a gente é responsável. No seu caso, cara, se eu tô deixando de fazer coisas que são importantes pra mim, porque eu tô esperando que os outros façam, porque eu tô esperando que, sei lá, o mercado de trabalho me enxergue, porque eu tô esperando alguém pague as minhas dívidas, tô esperando ter um carro, porque daí eu vou conseguir me locomover. Cara, para com isso. O que dá pra você fazer hoje? Deixa eu falar de mim. Não falei de mim. Não falei muito de mim ainda, né? Depois que eu me separei, fiquei sem carro. Meu cachorro ia pra creche 3 vezes por semana. E aí, quando eu vim morar sozinha com ele, não tinha carro. O que eu fiz? Contratei um serviço de taxi dog. Foi muito bom por um período, mas depois passou a ficar caro. Eu decidi também tirar o Vitor da creche, enfim. Eu não vou deixar o meu filho sem a creche dele, porque agora eu não tenho mais como levar. Eu não acho que o meu pai, que mora 2 quadras daqui de casa, que tem um carro, que ficar me emprestando o carro dele o tempo inteiro pra eu buscar meu cachorro. Eu acho que ele tem que ter a vida dele, planejar as coisas dele, e não ter que ficar, nossa, tem que ir pra casa que agora a Heloísa tem que ir lá buscar o Vitor com o carro. Não acho que ele tem que fazer isso por mim, cara. E o carro é dele, ele que pagou o carro, ele que trabalhou pra pagar o carro dele. E agora eu que trabalho pra comprar um carro pra mim, ou então vai atrás de um taxi dog que vai levar e buscar meu filho. E assim eu assumo a responsabilidade e a autonomia pela minha vida e pela vida do meu filho. E aí eu gastando uma grana a mais, porque não é barato esse serviço. E aí a partir do momento que eu achei que não, eu tô gastando muita grana com isso, eu diminuí, fui para 2 dias de creche. E se um dia ficasse completamente pesado, impossível, eu vou organizar a minha vida para passear mais com esse cachorro, porque ele não vai mais para creche, porque eu não consigo mais pagar. Agora eu não vou ficar esperando que alguém venha e resolva meu problema. Por quê? Se eu tô esperando meu pai para ir buscar o cachorro e ele esquece, ele não vem, meu cachorro tá lá e essa creche tá me ligando, vem buscar seu cachorro e nem o Uber aceita porque meu cachorro é grande, eu não consigo buscar meu cachorro, eu vou xingar até a última geração do meu pai, que é a minha geração também. A vida é dele, o carro é dele, ele tem que fazer o que quiser.
E aí a raiva que eu fico é de ter confiado, é de ter, nossa, mas ele podia ter avisado. Podia, mas assim, acima de tudo, não é responsabilidade dele. E aí, de novo, né? É claro que a gente pode contar com a ajuda do outro. Eu tô dando esse exemplo porque eu utilizei muito o carro do meu pai nesse processo. Muitas vezes, o meu pai, ele não usa muito o carro de manhã. Então, eu levava o Vitor de carro e o taxi dog trazia no final do dia. Existe esse lugar, esse acordo que eu fiz com ele. Ele falou: de manhã eu te garanto, pode usar. E o dia que eu for usar o carro mais cedo, eu te aviso. E beleza, funcionou muito bem. Claro, eu pude contar com a ajuda dele. Mas, de novo, não seria responsabilidade do meu pai. Né? Se ele virasse pra mim e falasse assim: filha, não dá. Mesmo não usando o carro, ele precisa estar à minha disposição. Eu vou ficar brava? O carro é dele. O carro é dele. Eu que lute. Eu que quis ter cachorro. Eu que quis botar em creche o cachorro. A gente pode pedir ajuda, a gente deve pedir ajuda, a gente conta com as pessoas ao nosso redor. Isso alivia parte da carga. Quando você compartilha seus problemas com seus amigos na própria terapia, isso tudo alivia a carga da gente existir. Ser adulto não é fácil, eu sei. Só que, de novo, todo mundo tem o seu próprio percurso do carro até o elevador para fazer. Alguns com mais carga e alguns com menos carga. Mas não é porque eu, por exemplo, escolhi não ser mãe e não tenho nenhum tipo de necessidade para ter a minha vaga ao lado do elevador, que eu vou ceder a minha vaga do lado do elevador para alguém que escolheu ter 5 filhos e carregar o mundo nas costas. E parênteses de novo, eu, Elô, cederia, tá? Eu mudaria minha vaga para ajudar alguém com alguma necessidade que eu considerasse, de fato, uma necessidade que justificaria estar ao lado do elevador, tá, gente? Eu não sou esse ser humano horrível que aparentemente eu tô parecendo ser aqui nesse episódio. O rolê desse episódio é muito sobre entender que responsabilidade tem a ver com autonomia. Entender que responsabilidade não é se lotar de obrigações. Entender que quando você falta, quando você não assume as suas responsabilidades, o outro não tem nada a ver com isso. E muitas vezes, outras pessoas que não têm a ver, o outro que não tem nada a ver com isso, vai ser respingado, sim, da sua falta de responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela não deixa de existir. Ela tá aqui, pairando. Ela é sua. Se você não pega, alguém vai ter que pegar. Então, se você é uma pessoa irresponsável, muito provavelmente você está sobrecarregando outra pessoa. Muito provavelmente a sua falta de responsabilidade com você e com a sua vida está respingando em outras pessoas. Isso te torna um grandíssimo cuzão. Porque mesmo que isso seja inconsciente, ainda assim gera carga para o outro. Geralmente as pessoas que estão na coitadolândia, elas não conseguem enxergar que estão. Não veio da vida adulta esse comportamento de achar que as pessoas precisam fazer a vida delas mais fáceis. Veio de uma vida inteira. Então ela de fato não viveu essa vida em que as coisas não são facilitadas para ela. Quando ela se depara com isso, é o choque. Bem-vindo à vida adulta. Se você lida com alguém que vive lá na coitadolândia, não fica facilitando a vida dele, não. Se retire, se preserve. Sabe? Deixa ele lá filmando o percurso do carro até o elevador. Não vai ser você que vai convencê-lo a sair desse lugar. É o mundo. É o mundo que tem que resolver. É o mundo que não consegue entender, que não facilita a vida pra ele e tal. Máximo que você pode fazer é dizer: olha, sinto muito que você se sinta dessa forma e procura terapia, né? Acho que pode te ajudar a resolver alguns desses problemas e tal. Mas o que a psicóloga tem a ver com a minha garagem? Como que a psicóloga vai me ajudar a ter a garagem ali do lado do elevador? Daí você responde: ela não vai te ajudar a ter a garagem do lado do elevador. Ela vai te ajudar a percorrer melhor o caminho do seu carro, da sua garagem,
até o elevador. É isso que você pode fazer. Vamos aprender a lidar melhor com os caminhos, com os nossos caminhos. Sem depender da garagem do lado do elevador, gente. Por favor, tá? Por hoje é só. Vai lá no Instagram, Elô Machado Psicologia. Tem cortes dos episódios e tem algumas outras reflexões que eu também faço por lá. Mostra um pouco mais do meu trabalho como gestalt terapeuta. Vai ser um prazer te receber por lá. A gente se vê na semana que vem. Tchau!